Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican Media, Vatican News passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a Santa Missa na solenidade dos santos Pedro e Paulo Apóstolos. Um bom dia a você que está sintonizado através do rádio, da televisão e das redes sociais. Nos estúdios de Vatican News, Silvonei José, Padre Renato dos Santos. Bom dia, Padre Renato. Boa festa, boa solenidade. Ô Silvonei, querido, bom dia e excelente festa dos nossos grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Que seja um momento que nos toque profundamente o coração. E nesse momento em que nós iniciamos a nossa transmissão ao vivo do Vaticano, dentro da Grande Basílica, sem os fiéis, Papa Francisco e a delegação do Patriarcado de Constantinopla foram fazer uma pequena oração, um momento de oração diante do túmulo de Pedro. E agora, diante da imagem de São Pedro que está dentro dessa grandíssima basílica, com os raios que filtram através das janelas, sendo assim também inspirador para nós que estamos comentando. Junto com o Santo Padre nós temos os novos cardeais e junto com os novos cardeais também os arcebispos que estarão recebendo o pálio, não será imposto o pálio que será depois entregue nas suas arquidioceses. O Papa irá abençoar os pálios que serão depois impostos, serão colocados em geral, pelos núncios apostólicos nos referidos países. No nosso caso, do Brasil, nós teremos a presença de Dom Ailton, que é o arcebispo de Mariana, e Dom Giovanni Danello, então, estará entregando, impondo esse pálio também, no momento que será escolhido, numa cerimônia em Mariana. Imagens que chegam do interior da Basílica de São Pedro. É sempre uma alegria e um pouco de tristeza de ver a Basílica vazia. Alegria no sentido que podemos ter o privilégio de contar através das imagens que nos chegam e também da possibilidade que a gente tem, às vezes, de entrar na Basílica quando não tem ninguém, né, Padre Renato? E dá realmente uma sensação muito agradável. É muito bonito porque eu sempre gosto de dizer para os amigos visitantes que a Basílica por si mesma, ela nos fala de Deus. E isso é extraordinário. E ela tem uma harmonia, ela tem uma sintonia, ela tem uma proporcionalidade que são cálculos precisos, matematicamente precisos. Então foi um projeto pensado com muito amor, com muito carinho, para que a Basílica por si só nos passasse essa energia, que é evidentemente a energia de Deus para nós. E como eu sempre afirmo, jamais esquecer que a Basílica de Constantino, ela foi construída sobre um terreno encharcado de sangue dos mártires da igreja primitiva. Então, essa energia que a Basílica tem por si só, naturalmente que também tem toda essa dimensão histórica. O chão da Basílica, um grande cemitério, e ali os cristãos eram sepultados. Inclusive Pedro, por esse motivo, a Basílica de São Pedro. Ao lado da Basílica, olhando você na fachada, à esquerda nós tínhamos o Círculo de Nero, onde estava esse grande obelisco que hoje está no centro da Praça São Pedro, era o centro do Círculo de Nero. E ao lado, onde nós temos a Basílica, era a necrópole, ou seja, onde eram enterrados, né, as pessoas que morriam. Um dos motivos que nós temos Pedro, né, exatamente hoje no centro dessa magnífica Basílica. Procissão de entrada com os novos cardeais, que foram ontem criados pelo Santo Padre durante o consistório ordinário público, são 14, e nós teremos também a presença de 29 arcebispos que foram eleitos durante o último ano que passou, entre os quais Dom Ailton José dos Santos, que é o arcebispo de Mariana. O Papa, durante a celebração, irá abençoar esses pálios que depois serão entregues, como dissemos antes, nas respectivas arquidioceses. Cada ano o Papa entrega aos novos arcebispos o pálio. A cerimônia de entrega realiza-se sempre no dia 29 de junho. Recordamos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Essa entrega está ligada
ao juramento de lealdade ao Papa e seus sucessores pelos metropolitas. Tendo em vista essa celebração que se aproxima também, estamos iniciando nesse momento. O que significa, então, essa vestimenta litúrgica chamada pálio? O que significa, Padre Renato? O pálio, Silvanei, como nós temos as informações, é uma palavra que deriva do latim pallium, ou seja, um manto de lã. É uma vestimenta litúrgica usada na Igreja Católica, consistindo de uma faixa de pano de lã branca que é colocada sobre os ombros dos arcebispos. Este pano representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros, assim como fez Cristo com a ovelha perdida. Desta forma, podemos dizer que o pálio é o símbolo da missão pastoral do bispo. Olha que bonito. Pálio é o símbolo da missão pastoral do bispo. O pálio é também a prerrogativa dos arcebispos metropolitanos, como sabemos, porque ela é o símbolo da jurisdição em comunhão do arcebispo com a Santa Sé. E as ovelhas, no dia de Santa Inês, o pelo das ovelhas são tosados e são confeccionados pelas monjas. O pálio, nós estamos vendo agora o Santo Padre com o pálio branco, as cruzes. E então é uma forma de dizer que cada arcebispo ele está em profunda comunhão com o sucessor de Pedro. E o arcebispo em comunhão não é o arcebispo como pessoa física, é o arcebispo como instituição. Aquela arquidiocese está em comunhão com o Santo Padre, evidentemente. Santo Padre saúda o altar do sacrifício, nesse momento incensa. Teremos o início da celebração eucarística nesta manhã de sexta-feira, 29 de junho. Sol, verão, 22 graus neste momento na Praça São Pedro. Uma saudação especial às emissoras de rádio e de televisão que estão conosco. TV Aparecida, TV Canção Nova, Rádio Canção Nova, os nossos amigos também de Niterói, Rádio Anunciadora, Senhora do Amparo, Web Amparo, aos nossos amigos que estão sintonizados conosco através da TV Tropicana, a Rádio Maria, a Rádio SLB Brasil, de Curitiba, a Rádio Aliança e Rádio Fraternidade, a Rede Fraternidade no Rio Grande do Sul, os nossos amigos também da Canção Nova em Portugal. E a você que está conosco no continente africano, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Tu és Petrus. E a antífona de entrada. Imagens da Praça São Pedro, no Vaticano. Conservam com o Santo Padre os cardeais, bispos, sacerdotes. Presença também do cardeal protodiácono, cardeal Rafael Martino. Conservam com o Santo Padre os cardeais antigos e novos. Canto do coral da Capela Sistina. Junto também com o coro guia, Mater Ecclesia. Como dissemos, a presença também de uma delegação do Patriarcado de Constantinopla. Santo Padre agora vai incensar também a imagem de Nossa Senhora de Montserrat. Recordamos um presente do governo brasileiro, então, Papa Paulo VI. Presença da delegação do Patriarcado de Constantinopla, sempre na solenidade Pedro e Paulo, uma delegação vem até Roma. E na festa do irmão de Pedro, Santo André, uma delegação do Vaticano vai até Istambul. Vamos então rezar
com o Papa Francisco e com todos os fiéis presentes na Praça São Pedro. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Oremos. Deus, cuius diei venerandam Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Per omnia saecula saeculorum. E passamos agora para a liturgia da palavra. Primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos. Será feita em inglês. Capítulo 12, versículos de 1 a A 11. reading from the Acts of the Apostles. King Herod started persecuting certain members of the church. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para When torturá-los. he saw that this Mandou pleased matar the a Jews, espada he Tiago, irmão de decided João. to arrest Peter E as vendo que well. isso agradava aos judeus, mandou também This prender was a during Pedro. the days of unleavened Eram os bread, dias dos and pães he put ácimos. Peter in prison, assigning Depois de 4 prender squads Pedro, of Herodes 4 colocou-o soldiers na each prisão, to guard him guardado in por turns. 4 grupos de soldados, com 4 soldados Herod meant cada to um. try Peter in public. Herodes tinha a After the intenção end de of the apresentá-lo ao Passover povo depois da festa da Páscoa. All the time Peter was Enquanto under Pedro guard, era mantido na the prisão, church prayed to God a igreja for him rezava unremittingly. continuamente a Deus por ele. On the night before Herod was to Herodes try him, estava para Peter apresentá-lo. was sleeping between 2 Naquela mesma soldiers, noite, Pedro dormia fastened entre with 2 double soldados, chains, preso while com 2 guards kept correntes, watch at the main e os entrance guardas to the prison. vigiavam a porta da prisão. Then suddenly, Eis que the angel of apareceu the o Lord anjo do stood Senhor there, e uma luz and the iluminou cell a was cela. filled with light. He tapped Peter on the O side anjo and tocou o woke him. ombro de Pedro, Get up, acordou e he disse: said. Hurry. Levanta-te And the depressa. chains fell from his As hands. correntes caíram-lhe das mãos. The angel then O said, anjo continuou: Put on your belt and Coloque sandals. o cinto e calça tuas After he had done sandálias. this, the angel Pedro next obedeceu said, e o anjo lhe disse: Wrap your cloak round Põe you tua capa e vem and comigo. follow me. Pedro Peter followed him, acompanhou. but E não had sabia no que era idea realidade o que that what estava the angel acontecendo did por meio do was anjo, all happening pois in pensava que reality. aquilo era uma visão. He thought he was seeing a Depois que vision. passaram pela primeira e segunda They guarda, passed through 2 chegaram ao portão doorposts, de ferro one after the que other, dava para a cidade. and reached the iron gate leading to the city. This opened of its own O portão accord. abriu-se sozinho. They went through Eles it saíram, and had walked caminharam the por whole uma length rua e of logo one depois street, o anjo o deixou. when suddenly Então the Pedro angel caiu left em them. si e disse: It was Agora only sei de then fato que o Senhor that enviou o Peter seu came to anjo himself. para me libertar do poder de Now Herodes I know it e is de all tudo true, o he que o said. povo judeu The Lord really esperava. did send his angel and has saved me from Herod and from all that the Jewish people were so certain would happen to me. Verbum Domini.
Palavra do Senhor. Como resposta à primeira leitura, nós temos o Salmo responsorial, Salmo 33. O refrão do Salmo 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O Senhor me libertou de todos os temores. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Guardate a lui e sarete raggianti. Contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Agora teremos a segunda leitura. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Será em espanhol. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Verbum Domini. Deo gratias.
quando agora solenemente leva o livro dos Evangelhos até o ambão. Aclamação ao Evangelho. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore venit Iesus in partes Caesareae Philippi. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: At illi dixerunt, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai
que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Verbum Domini. Palavra da salvação. O diácono agora leva o livro dos Evangelhos até o Papa Francisco, que irá abençoar a Assembleia com ele. E teremos em seguida a homilia do Papa Francisco, nessa solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Santo Padre que abençoou os palhos no início da Santa Missa, e na conclusão da Santa Missa estará entregando a cada um dos metropolitas. Entregará, mas não será imposto ainda, porque será o representante pontifício, no caso, no Brasil, o núncio apostólico, a impor. Em Dom Ayrton, na Arquidiocese de Mariana. Vamos nos prepararmos então para ouvirmos a homilia do Papa Francisco e uma manhã de muito sol na cidade eterna. Le letture proclamate ci permettono di prendere contatto con la tradizione apostolica. As leituras proclamadas permitem-nos entrar em contato com a tradição apostólica, que não é transmissão de coisas ou de palavras, uma coleção de coisas mortas. A tradição é o rio vivo que nos liga às origens, o rio vivo, no qual as origens sempre estão presentes, e oferece-nos as chaves do reino dos céus. Tradição perene e sempre nova que acende e revigora a alegria do Evangelho, consentindo-nos assim de confessar com os nossos lábios e o nosso coração: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Evangelho inteiro quer responder à pergunta que se abrigava no coração do povo de Israel e que, mesmo hoje, não cessa de habitar em tantos rostos sedentos de vida. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Pergunta que Jesus retoma e coloca aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, atribui a Jesus o título maior com que o podia designar: Tu és o Messias, isto é, o ungido, o
consagrado de Deus. Mi piace sapere che è stato il Padre ad ispirare Apraz-me saber questa que foi o risposta a Pai Pietro, a inspirar esta che vedeva resposta a come Pedro, Gesù que via ungeva como il Jesus popolo. ungia o seu povo. Gesù l'unto che di villaggio in Jesus, o villaggio ungido que caminha cammina de con aldeia em l'unico aldeia, desiderio com o único di desejo salvare e de salvar sollevare chi era e levantar considerato perduto. quem era tido por perdido. Unge il morto, Unge o unge morto, il malato, unge o doente, unge le ferite, unge as feridas, unge il penitente, unge o penitente, unge la speranza. unge a esperança. In tale unzione ogni peccatore, ogni sconfitto, Numa tal malato, unção, cada pagano, pecador, lì cada dove si vencido, trovava, doente, pagão, potuto no sentirsi ponto onde se membro encontrava, amato pôde della sentir-se famiglia di membro Dio. amado da família de Deus. Con i suoi gesti Gesù gli diceva in Com modo os seus gestos, personale, Jesus dizia-lhe de maneira pessoal: mi appartieni. Tu pertences-me. Come Pietro, anche noi possiamo Como Pedro, confessare também con le nós nostre labbra podemos confessar il com os nostro nossos cuore lábios e o nosso non coração solo quello não che só abbiamo udito, aquilo que ouvimos, ma anche l'esperienza mas também a concreta experiência della concreta nostra vita. da nossa vida. Siamo stati risuscitati, Fomos ressuscitados, curati, acudidos, rinnovati, renovados, colmati di speranza dall'unzione. acumulados de esperança pela unção do Ogni Santo. giogo di schiavitù è distrutto. Todo jugo de escravidão é destruído graças à sua unção. Non ci è lecito perdere la A gioia nós não é e la lícito memoria perder di a saper alegria e a memória de nos sabermos che resgatados. ci porta a confessare Aquela alegria que nos leva a confessar: Tu és o Filho de Deus vivo. Ed è interessante poi notare il seguito di questo Entretanto, é passo interessante dell'Evangelo, notar o segmento dessa passagem do Evangelho, onde Pedro confessa a fé. Da allora Gesù cominciò a spiegare A partir desse momento, Jesus começou a fazer ver aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém sofrer muito, da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos doutores da lei, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. O ungido de Deus leva o amor e a misericórdia do Pai até as extremas consequências. Este amor misericordioso exige ir a todos os cantos da vida para alcançar a todos, ainda que isso custe o bom nome, as comodidades, a posição, o martírio. Davanti a questo annuncio così inatteso, Pietro reagisce. Perante o anúncio tão inesperado, Pedro reage. Deus te livre, Senhor, isso nunca te acontecerá. E transforma-se imediatamente em pedra de tropeço no caminho do Messias. E pensando defender os direitos de Deus, sem se dar conta, transforma-se em seu inimigo. Jesus chama-o Satanás. Contemplar a vida de Pedro e a sua confissão significa também aprender a conhecer as tentações que hão de acompanhar a vida do discípulo. À semelhança de Pedro, como igreja, seremos sempre tentados por aqueles sussurros do maligno que serão pedra de tropeço para a missão. Digo sussurros porque o demônio seduz veladamente, fazendo com que não se reconheça a sua intenção. Comporta-se como um falso que quer ficar escondido e não ser descoberto. Pelo contrário, participar da unção de Cristo é participar na sua glória, que é a própria cruz. Pai, glorifica o teu Filho. Pai, manifesta a tua glória. Glória e cruz em Jesus Cristo caminham juntas e não se podem separar. Porque quando se abandona a cruz,
ainda que entremos no deslumbrante esplendor da glória, enganar-nos-emos, porque aquela não será a glória de Deus, mas a pantomina do adversário. Várias vezes sentimos a tentação de ser cristãos, mantendo uma prudente distância das chagas do Senhor. Jesus toca a miséria humana, convidando-nos a estar com Ele e a tocar a carne sofredora dos outros. Confessar a fé com os nossos lábios e o nosso coração exige, como o exigiu a Pedro, identificar os sussurros do maligno. Aprender a discernir e descobrir as coberturas pessoais e comunitárias que nos mantêm à distância do drama humano real, impedindo-nos de entrar em contato com a existência concreta dos outros e, em última análise, de conhecer a força revolucionária da ternura de Deus. Jesus, não separando da cruz a glória, quer resgatar os seus discípulos, a sua igreja, de triunfalismos vazios. Vazios de amor, vazios de serviço, vazios de compaixão, vazios de povo. Quer resgatá-la de uma imaginação sem limites, que não sabe criar raízes na vida do povo fiel. Ou, pior ainda, crê que o serviço ao Senhor lhe pede para se livrar das estradas poeirentas da história. Contemplar e seguir a Cristo exige deixar que o coração se abra ao Pai e a todos aqueles com quem Ele próprio se quis identificar. E isto na certeza de saber que não abandona o seu povo. Cari fratelli, continua ad abitare in milioni di volti la domanda. Queridos irmãos, continua a habitar em milhões de rostos a pergunta: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Confessemos com os nossos lábios e com o nosso coração: Jesus Cristo é o Senhor. Este é o nosso cantus firmus, que somos convidados a entoar todos os dias, com a simplicidade, a certeza e a alegria de saber que a Igreja não brilha de luz própria, mas da de Cristo. Extrai de tal modo o seu esplendor do sol de justiça, que pode dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Agora é prevista então a entrega do palio a cada um dos novos arcebispos. Como dissemos antes, são exatamente 29. Palio, que era originalmente uma única tira de pano, como dissemos antes, enrolado dos ombros e caída no peito na altura do ombro esquerdo, nos primeiros séculos do cristianismo, foi trazido por todos os bispos. O primeiro caso conhecido de imposição do palio a um bispo remonta ao ano 513, quando o Papa Símaco concedeu o palio a São Cesário, bispo de Arles. E a partir do século IX reduziu-se ao formato atual, uma espécie de um Y, com as duas extremidades descendo abaixo do pescoço até o meio do peito e nas costas, e se tornando a marca registrada, podemos assim dizer, dos arcebispos metropolitanos que obtiveram pelo Papa.
Papa João Paulo II, por ocasião da noite de Natal de 1999. Na abertura do jubileu, recordamos, de 2000, usava o Homofurion com cruzes vermelhas. Vemos o palio hoje do Papa Francisco com cruzes pretas. 2 cordeiros cuja lã é destinada no ano anterior são criados pelos monges trapistas da abadia de Trefontane, aqui em Roma. E desde 1644, vejam a tradição, são abençoados pelo abade geral dos cônegos lateranenses na Basílica, na Via Momentânea, um complexo monumental de Santa Inês, que se encontra fora dos muros de Roma, no dia em que se faz memória da Santa Inês, dia 21 de janeiro. Depois são levados ao Papa, são trazidos até o Palácio Apostólico, e o palio é tecido e costurado pelas irmãs de clausura do convento de Santa Cecília em Trastevere. Os palhos depois são conservados na Basílica de São Pedro, aos pés do altar da confissão, do lado ou diante do túmulo do apóstolo Pedro. Foi o que aconteceu nas últimas 24 horas. O palio, na sua forma atual, é uma faixa estreita de tecido, com cerca de 5 centímetros de largura, tecida ainda branca, curvada no meio para poder repousar sobre os ombros, acima da casula, com 2 abas pretas penduradas na frente e atrás, de modo que, visto tanto na frente quanto atrás, vestimenta lembra. Recordamos a letra Y, decorado com 6 cruzes negras de seda, uma em cada cauda e 4 na curvatura, e é cortado na frente e atrás com 3 alfinetes de gema, aciculada em forma de alfinete. Essas 2 últimas características parecem ser uma lembrança dos momentos em que o palio era um simples lenço duplo dobrado e pregado com alfinete no ombro esquerdo. Curiosidades, Padre Renato, daquilo que a gente vê hoje com o Santo Padre, mas também com os arcebispos que estão recebendo nesse momento o palio. E para lá de toda essa explicação histórica que é bonita, que é interessante, o mais importante do palio é o arcebispo ter essa consciência de que na diocese, na arquidiocese, ele é o primeiro responsável pelo pastoreio das ovelhas, porque na diocese ele é o sucessor de Pedro. Então é bonito, o palio nos ombros é a ovelha nos ombros. Por isso que o palio é feito de lã de ovelha, como nós sabemos. É muito bonito esse simbolismo do palio. Vemos a entrega do palio para os, recordamos, 29 arcebispos, entre os quais Dom Ayrton José dos Santos, arcebispo de Mariana, Minas Gerais. Temos arcebispos provenientes da Itália, do México, da Argentina, da Polônia, do Haiti, Trinidad e Tobago, do Japão, da França, da Tanzânia, Zâmbia, Filipinas, Burundi, Colômbia, Venezuela e Índia. E agora então, a foto de recordação do Santo Padre junto com os arcebispos que foram eleitos no último ano, nos últimos 12 meses. Recordamos o Santo Padre logo mais ao meio-dia, a hora italiana, no Brasil, 7 da manhã, estará rezando da janela, creio que é a janela mais famosa do planeta, dos aposentos pontifícios, a oração mariana do Ângelus, e mais uma vez dirigindo a sua palavra também na sua locução que precede a oração do Ângelus a todos nós. Amanhã de sol, temperatura subindo entre 24 e 25 graus, chegando, previsão daqui a pouco a 26 a 27 graus. Mas mesmo assim, é uma alegria poder estar com o Santo Padre, com os arcebispos e com os novos cardeais que nós tivemos a alegria ontem, Padre Renato, de transmitir o consistório ordinário público com a criação de 14 novos cardeais.
que eu tive a graça de cumprimentá-los todos. O senhor ontem, depois saindo da nossa transmissão, foi o momento de congraçamento, de se encontrar com os novos cardeais, foi um por um. Cumprimentei a todos, tive essa graça. E ficou muito mais feliz quando todos, isso é uma confidência que eu digo, todos recordaram a figura belíssima de um santo, que é o fundador da congregação do nosso padre Renato, São João Bosco, né? Salesianos. Que beleza poder saber que também a nossa congregação, né, faz parte da vida de tantas pessoas. Com certeza, esses cardeais todos com algum vínculo muito concreto, muito real com os salesianos de Dom Bosco, com a congregação salesiana, que tanto bem e tanto bem fez e faz na vida das dioceses. Como, evidentemente, todas as demais congregações, cada congregação é um grande sopro do Espírito para a igreja, para a diocese, e fiquei muito feliz ontem por esses novos cardeais terem feito essas referências para com Dom Bosco e para com o carisma salesiano presente nas suas vidas. Recordamos o cardeal Dom Antônio Marto, que, falando com o Vaticano News, disse que o cardinato é o dom do Papa Francisco a Fátima. E depois, na conclusão, depois do consistório ordinário público, todos os 14 novos cardeais, junto com o Papa Francisco, foram até Bento XVI. Momento realmente singular. Já virou viral, podemos dizer, as imagens e as fotografias dos novos cardeais com Papa Francisco e Bento XVI. E eu e o Silvonei José tivemos o privilégio de ver o Papa abrindo a porta da van para que os cardeais novos entrassem e fossem visitar o Papa Bento. É o presidente Evo Morales que saúda o Papa Francisco. E nós chegamos então à conclusão dessa transmissão, aguardando o momento em que estaremos novamente com vocês para a oração mariana do Ângelus. Nossos parabéns a Dom Ayrton, recebe o palio também das mãos do Santo Padre, a Arquidiocese de Mariana. Obrigado mais uma vez, Padre Renato. Até daqui a pouquinho então com o Ângelus, se Deus assim o permitir. Um abraço especial às emissoras de rádio e televisão em todo o nosso imenso Brasil, a você em Portugal, a você na nossa realidade tão bonita da África, do nosso continente africano. Muito obrigado pela presença de vocês, uma boa sexta-feira na solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Dentro de mais ou menos 44 minutos estaremos de volta com a transmissão ao vivo do Ângelus com o Papa Francisco. Um abraço a todos vocês. Nos estúdios de Vatican News, Padre Renato dos Santos e Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.